Olá, sou o professor Bruno Feital e está começando mais um vídeo do nosso estudo dirigido. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer a continuidade da leitura do texto do Antônio Quinet, As 4 mais 1, as condições da análise. No vídeo passado, a gente fez uma leitura sobre o primeiro capítulo, na verdade, o primeiro parágrafo da introdução, onde o Quinet fala sobre, no princípio da psicanálise, era o ato. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão da construção da psicanálise como ato. Ela, embora toda a sua construção teórica, Freud não chega até a noção de inconsciente, do aparelho psíquico e todas as suas organizações através de teorias. Muitas das vezes ele cria isso, sim, entendendo conceitos que já existiam anteriormente a ele. Então, por exemplo, inconsciente não foi uma coisa inventada por Freud, a palavra já existia, o termo já existia, e o Freud ele faz uma adequação à ideia da psicanálise a partir das escutas que ele realiza. E que a cada vez que temos uma nova análise, né, lá no final desse primeiro parágrafo, a última frase é bem interessante, né, o ato fundador que se renova em cada psicanálise, tendo Freud nos legado a incumbência de reinventá-la cada vez que, como psicanalistas, autorizamos o começo de uma análise. Ou seja, assim como Freud inicia o seu trabalho através dessa escuta, e aí ele cria uma psicanálise para além de uma teorização prévia. O nosso trabalho, enquanto psicanalistas, autorizamos essa início de uma análise, ele é esse mesmo ato do Freud que não sabemos qual que é o seu resultado. Não há uma expectativa prévia de formação de subjetividade. Não há um modelo a ser seguido de forma a produzir uma subjetividade. Caso assim fosse, as análises teriam que ter como produto analisantes iguais aos seus analistas. E não é esse o trabalho da psicanálise. Bom, seguindo com a leitura. Dar início a uma psicanálise, a partir da demanda de alguém, depende do psicanalista com seu ato de decisão. Mas, o que fundamenta essa experiência? Será apenas o dispositivo técnico inventado por Freud? Ele já está fazendo um questionamento e está batendo com as questões que nós discutimos há pouco e principalmente no vídeo anterior, né? Tipo assim, mas o que é? Tem algo fixo? Como é que você fala assim, inicia uma análise? O que é uma análise? Quais são os componentes que dão? É a questão técnica? Existe um modelo, um padrão a ser seguido? Bom, sabemos que há aqueles para quem a resposta é evidente. Então, não quer dizer que necessariamente o que ele vai dizer aqui é o que ele concorda. Mas a gente sabe que para alguns tem sim, o dispositivo freudiano, cujo cerne é irredutível, é a associação livre. Deve-se acrescentar o contrato que fixa o chamado set analítico, determinando o tempo das sessões, sua frequência, etc. É interessante que eu convoco vocês também para a leitura desse texto, né? Ele está chamando aqui, e ele vai dizer mais à frente, de um movimento que foi feito pela IPA, né? E que ele é realizado após a morte do Freud, praticamente. Eles, quando há uma tomada, assim, de se pensar, olha, qual que é o modelo da psicanálise? Tem muita gente aí fazendo as coisas falando que é psicanálise, a gente precisa de ter um padrão, de uma padronização. E a partir disso, essas perguntas como o que fundamenta a experiência, será o dispositivo técnico inventado por Freud, tenta-se essa padronização do que seria a psicanálise. O que o autor vai defender no seu texto é que, bom, a regra única continua sendo a regra única, a associação livre. As demais são condições para que você possa ter a análise, mas elas não são regra. Elas podem ser alteradas. A única coisa que é uma regra, no que diz respeito a isso não pode ser mutável, é o fato de termos a associação livre. O sujeito poder falar livremente aquilo que vem à sua cabeça. Tanto é que já discutimos em outros vídeos a dificuldade ou impossibilidade da psicanálise em países, em locais, em
nem precisa ser da ordem de países, né? Mas em locais onde você não tem a possibilidade de uma livre circulação das falas. Um lugar onde há cerceamento de fala não pode haver psicanálise, porque não haverá associação livre. E essa é a regra fundamental. Mas ele está chamando a atenção primeiro para esses outros que acreditam que tem mais. Além da associação livre, tem mais. Então, seria essa lógica de o set analítico determinando o tempo das sessões, como se tivesse um tempo fixado, sua frequência, como se tivesse uma regra de por quantas vezes na semana, mês ou ano uma análise deveria de se repetir, e outros pontos, o etc. dele aqui, que seria a garantia de seu bom andamento. Qualquer pequena modificação nesse registro é suposta como fatalmente ameaçadora para a própria experiência psicanalítica, segundo os que acreditam nisso. Daí a sociedade psicanalítica do tipo IPA instituir-se como um outro do analista. Olha que interessante, esse outro com letra maiúscula, esse quem tudo sabe, que tudo vê, né? Esse outro do analista que supostamente garante a execução de sua prática por intermédio de imposição de regras que devem ser cumpridas e propostas por meio de um contrato aos analisantes. Ou seja, essa ideia de que existe uma grande instituição que saiba e regule essa psicanálise de um modo rígido. Aqui a gente vai ter um grande debate, assim, porque a psicanálise vai ter, através da figura de Lacan, uma outra possibilidade de se pensar sobre a sua lógica e a sua construção, porque é como se garantir que é uma psicanálise. Bom, e aí Quinet continua. Mas, como podemos propor ao analisante uma espécie de concretização desse outro, desse grande outro, sabendo que, numa análise conduzida ao seu término, o sujeito é levado a se confrontar com a fala desse grande outro. Se a gente tem, justamente porque o outro falta. A gente tem, no trabalho da análise, justamente o que está sendo colocado aqui por Quinet, que é esse confronto, essa travessia, né, dessas fantasias e que também estão ligados ao grande outro. Aqui ele está falando especificamente sobre o fato de que como que a gente vai ter uma ideia de uma construção de uma análise remetida a um grande outro que determina as regras, que determina o poder, que subjuga as relações de todas as demais regras, de todas as demais análises, se o trabalho de análise levado a cabo é justamente esse confrontamento com esse grande outro que tudo sabe, tudo vê, com esse outro lugar de suposto saber. Então, como assim, né? Já parece incoerente daquilo que a psicanálise aponta enquanto caminho no seu trabalho, na sua realização psicanalítica. No lugar das normas que o dito contrato que pretende figurar o outro estabelece, Lacan introduz o conceito de ato psicanalítico, retirando assim a psicanálise do âmbito das regras para situá-la na esfera da ética. Olha, a análise então não é uma questão de regra, é uma questão de ética. E ética é diferente da moral, que diz de pressupostos rígidos. Ela diz de uma ética. O que ele vai falar sobre essa ética? É o analista, com seu ato, que dá existência ao inconsciente promovendo a psicanálise, no particular de cada caso. Autorizar o início de uma análise é um ato psicanalítico. Eis a condição do inconsciente, cujo estatuto não é, portanto, ôntico, mas ético, pois depende desse ato do analista. O conceito de ato analítico desvela que o dito contrato do início da análise exime o analista da responsabilidade de seu ato. Trata-se de um contra-ato. Ele faz um jogo de palavras, um contra-ato. Bom, esse texto de Freud foi publicado inicialmente. Ele vai falar agora sobre o texto do Freud chamado O Início do Tratamento, onde o Freud fala justamente dessa ideia das condições. Ele fala assim, já que a IPA fez isso, peraí, vamos voltar no Freud, vamos ver o que ele está chamando lá dessas condições para que exista uma análise. Então ele vai dizer, em O Início do Tratamento foi publicado inicialmente em duas partes, né? A primeira foi em janeiro de 1913, intitulada Novas Observações sobre a Técnica da Psicanálise.
o início do tratamento, e a segunda parte foi em março do mesmo ano, com o título seguido de A Questão das Primeiras Comunicações, a Dinâmica da Transferência. O presente livro concentra-se sobretudo na primeira parte do referido texto freudiano, cujas partes foram em seguida reunidas num só texto, tal como aparece em suas obras completas. Então, quando você vai ler nas obras completas, esses dois textos estão unificados através de um único nome, né? A seguinte frase conclui essa parte inicial. Havendo as condições, abre aspas, havendo as condições do tratamento sido reguladas desta maneira, surge a questão: em que ponto e com que material deve o tratamento começar? Pois são justamente as condições, fecha aspas, pois são justamente as condições da análise estabelecidas por Freud que aqui enfocaremos: o tratamento do ensaio, o uso do divã, a questão do tempo e a questão do dinheiro. Essas são as condições em que o Quinet vai desenvolver ao longo do seu texto. Uma delas, muito polêmica e que nós vamos debater também mais adiante, é justamente a questão do dinheiro da análise. Ficou curioso? Então, boas leituras, boas descobertas. Até a próxima.